TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos à quarta-feira, esse meio de semana já. Muito bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua denúncia, sua reclamação. Conta pra gente como está a sua rua, o seu bairro, luz, transporte, se tem buraco, se não tem buraco, manda pra gente pros nossos canais. É isso aí. Olha, hoje de manhã já começou com ônibus quebrado, viu? Lá na Washington Luiz ali, um pouquinho antes ali da UPA, aqui em Petrópolis. E logo depois da UPA, já justamente na Washington Luiz, no outro ponto seguinte, outro ônibus quebrado. Um estava descendo os passageiros. Nossa. E o outro já tinham descido todos eles. Todo mundo andando a pé para vir pro serviço ali. Com certeza muito revoltante, né? A gente ri, mas é de nervoso, porque deixa realmente o trabalhador a pé. Indo para o trabalho, o trabalhador fica a pé. E olha, aquele trechinho ali da Washington Luiz, que eu falei ontem, né, que foi asfaltado, foi só um trechinho mesmo. Dali para frente ali... Continua. É o trecho entre a UPA e a garagem de uma firma, a qual tem ali uma garagem, ali, um estacionamento rotativo. Dali para lá, nada asfaltado, buraqueira total. Então, o prazo de 72 horas que a prefeitura deu não foi cumprido pelo que a gente está vendo, né? Vamos aguardar agora o desenrolar aí da buraqueira na Washington Luiz, gente. Pois é, em Petrópolis hoje amanheceu com o tempo nublado, fechado, tudo branquinho, branquinho. Essas são imagens feitas pela Nana, bem cedinho. Deu um chuviscozinho de manhã, assim, bem pouquinho, né? Aquele chuvisco perigoso para o asfalto e para as pistas que a gente tem aqui, né? Que deixa sabão na pista, deixa bem escorregadia mesmo. Exato. Essas são imagens feitas hoje do centro de Petrópolis. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 29 de novembro. A LERJ realiza audiência pública para discutir a atuação da Enel e da Light. Governo do Estado promove treinamento do SAMU-RJ para atendimento a grandes desastres. Saiba os mitos e verdades sobre a reposição hormonal e o câncer de próstata. Em menos de uma semana, 5 pessoas morrem em acidentes de trânsito em Petrópolis. Transparência do poder público de Petrópolis despenca em um ano. Comissões da Câmara de Vereadores realizam fiscalização em ônibus no centro de Petrópolis. E mais, Colégio Estadual de Petrópolis, que abrigou vítimas da maior tragédia da região serrana, ganha quadra poliesportiva coberta. Agora no Correio Serrano na TV. Começamos a nossa edição, gente, como sempre, dando aquela nossa espiadinha no nosso Correio Petropolitano dessa quarta-feira. A gente vai lá para os destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, Castro afirma a aliados que escolha do candidato a prefeito da capital é prerrogativa do governador. Tá lá destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Pois é, e ali, olha, logo embaixo, na página 12, fim do relacionamento entre prefeitura e Hospital Santa Teresa. A gente, direção do hospital, não quer renovar convênio com o SUS. Vai ficar só até março de 2024. Esse é um dos destaques lá da página 12 e a gente tem uma reportagem, a gente vai lá ler e traz também uma reportagem. Corpo encontrado na Rua do Imperador, nós falamos sobre isso ontem, também está lá na nossa página 12, mas eu vou ler aqui o que é destaque na nossa primeira página.
Durante a madrugada de terça-feira, um corpo foi encontrado na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. Agentes da Polícia Militar foram até o local verificar o possível homicídio. Ao chegar, encontraram um homem já sem vida com ferimento por arma branca. O autor do crime foi identificado por imagens de câmeras de segurança. Bom, gente, lá na nossa página de política, que se mistura um pouco com a economia, né? Acordos comerciais com árabes podem chegar aí a 20 bi. Por que isso, né? O atual presidente Lula, tá lá no Oriente Médio, fechando acordos com os países, em especial lá com a Arábia Saudita, o encontro de terça-feira, ontem, né? Com o príncipe herdeiro e o primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Riad. Prevê aí acordos de 20 bi. O Brasil indo atrás do dinheiro do petróleo dos países árabes, né? Indo atrás onde o dinheiro está, onde o dinheiro está, literalmente. A gente sabe que o poder econômico desses países é grande, eles retêm muito dinheiro. Então, o Brasil indo atrás aí de investimentos. Estado quer assumir fiscalização da energia. Está lá nas notas petropolitanas, também na página 12. Pois é, Rio gera quase 142 mil postos de trabalho, aí um reflexo positivo para a economia do estado, né? O número 7,2% maior que no mês anterior, ou seja, uma crescente muito grande no estado do Rio em geração de trabalho. Temos também, começa hoje o feirão de empregos em Teresópolis, com oferta de mais de 400 vagas de trabalho. Começa nesta quarta-feira o terceiro feirão Emprega Terê. O evento acontece na Praça dos Expedicionários, em frente ao tiro de guerra, no bairro de São Pedro, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, vai até sexta-feira, dia 1º. Tem mais na nossa primeira página. Lei garante companhia a mulheres em consultas e também temos os destaques do esporte e o nosso segundo caderno. Exatamente. Gente, ali na nossa página 2, página de opinião, a gente tem os nossos editoriais, né? Por uma sociedade menos hostil a elas, falando aí, é claro, dos crimes e das ofensas cometidas às mulheres. Tá aqui um pouquinho falando sobre a portaria que foi divulgada lá no Diário Oficial da União, né? Permitindo que todas as mulheres agora tenham direito a um acompanhante maior de idade, sem que haja necessidade de aviso prévio durante as consultas médicas também, e isso é muito importante, né, para elas. E ali, outro editorial, uma poluição invisível, nosso outro editorial aqui falando mais sobre Petrópolis, falando sobre essa poluição invisível que a cidade vem tendo. E, claro, chegamos lá na coluna Magna Vita, como sempre, o Pinga Fogo com os adiantamentos políticos aí, do mundo político, né? E sempre com fotos aí de eventos e dos acontecimentos dentro do estado do Rio de Janeiro. Você confere lá na nossa página 3. Viu alguma nota interessante hoje? Tem, na verdade, tem todas várias, elas, mas né, tem alguma são aqui da cidade interessantes. aqui Da cidade hoje não. Você confere tudo acessando o nosso site ou indo às bancas aqui em Petrópolis. O Correio Petropolitano custa apenas R$2. Você tem o Correio Serrano também em Teresópolis. Você que está nos assistindo daí também pode ir às bancas para adquirir o seu exemplar. Outras cidades que não têm, né, os seus jornais regionais, tem o Correio da Manhã, né, na capital e tudo mais. Você também pode adquirir indo às bancas. Vamos para a nossa página 12. Pois é, gente. Nossa página 12 aqui da nossa região de Petrópolis, né? Daqui a pouco a gente dá uma espiadinha ali na região serrana, onde tem as notícias de Teresópolis, Friburgo também. Mas aqui nós temos ali, olha, fim do convênio com o Hospital Santa Teresa, serviços de cardiologia e trauma continuam só até março de 2024, né? Situação que preocupa, né, Roberta, essa do Santa Teresa saindo aí do SUS, pelo que eles se manifestaram, eles não querem mais ficar, né, lá na audiência na Quarta Vara Civil. Exatamente, olha só, o Hospital Santa Teresa está em tratativas com a Prefeitura de Petrópolis para manter os serviços de cardiologia e traumatologia por mais um tempo após o fim do convênio com o SUS em março. A informação foi trazida nesta terça-feira em audiência da Quarta Vara Civil de Petrópolis, convocada pelo juiz
Dr. Jorge Martins. Um acordo definitivo deve ser feito até o dia 12 de janeiro. Aí no jornal vocês veem a foto da audiência, né, entre o Santa Teresa e a Prefeitura, e a Prefeitura de Petrópolis, que aconteceu nesta terça-feira. E o nosso repórter, Richard Stolzenburg, gravou as informações para a gente e a gente confere agora. Após a audiência pública realizada nesta terça-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis, o Hospital Santa Teresa informou que vai manter o convênio com a Prefeitura de Petrópolis. O prazo, que se encerraria então no dia 31 de outubro, se estendeu por mais 120 dias, ou seja, até março do ano que vem. A gente lembra que em setembro desse ano também foi realizada uma audiência na 4ª Vara Civil para discutir a dívida da Prefeitura de Petrópolis com o Hospital Santa Teresa, uma dívida de R$ 1.600.000. Além disso, durante essa audiência que foi realizada em setembro, a unidade até informou que já tinha um déficit financeiro de R$ 2,5 milhões por conta do convênio. A matéria completa explicando todos esses lados e também essas questões relacionadas aos atendimentos e aos convênios, você acompanha amanhã nos nossos telejornais. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Pois é, gente, e você encontra toda a reportagem com detalhes no nosso Correio Petropolitano de ontem. Isso porque o Richard, ele gravou ontem. É de hoje, né? No caso, exatamente, ele falou de amanhã, mas na verdade você vê nos nossos jornais hoje, no Correio Petropolitano e também no nosso Jornal da Noite, a reportagem completa, mas no nosso Correio Petropolitano, no jornal, já tem todos os detalhes, né? Pois é. Gente, trazer aqui ainda lá na página 2, que tem uma notícia importante lá nas Petropolitanas. Mais embaixo, né, a gente fala do Natal Imperial, porque o Natal Imperial não consegue patrocínio, viu? Olha só, a Prefeitura de Petrópolis não conseguiu concluir a licitação para a contratação de empresa para fazer a captação de recursos para custear a programação cultural, decoração e estrutural do Natal Imperial 2023. Agora quem terá que pagar pelas contratações já feitas é o caixa da Prefeitura. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, Roberto? Gente, olha só, no começo do mês, a Prefeitura contratou uma empresa sem licitação por quase 3 milhões para fazer a decoração e montagem do evento que deve ser aberto nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. E ontem foi realizada a licitação para a captação de recursos para pagar essa conta. A única empresa interessada foi desabilitada por não apresentar todos os documentos exigidos no edital. Agora, como que a Prefeitura contrata uma empresa sem licitação por quase 3 milhões? Gente, realmente, o prefeito Rubens Bontempo e seus secretários e toda a Prefeitura, eles rasgaram a Constituição, eles rasgaram a lei que obriga todo o Código de Direito Administrativo, que fala que todo ente público tem que fazer licitação. E no caso aqui de Petrópolis tinha que ser aí com 30 dias de antecedência, se eu não estou enganado. 60 dias, né, de antecedência. Aliás, uma crítica ferrenha. O Natal Imperial, gente, ele tem que ser programado com 1 ano de antecedência. Acabou um, já programar o outro. O exemplo de grandes eventos como esse é o Carnaval do Rio de Janeiro, que já vem sendo pensado há 1 ano antes. Independente do prefeito que esteja lá, viu? Não importa o prefeito A ou B que esteja lá, o cara que entra no poder, ele já começa a pensar, bom, o do ano passado foi assim, agora eu tenho que começar a pensar o do ano que vem, porque vai estar na minha administração, eu tenho que começar a pensar no Carnaval, porque é o maior evento do Rio de Janeiro. E Petrópolis está perdendo com isso. Gente, porque a gente vê que várias cidades ao entorno, desculpa, mas é porque eu tenho visto... Causa indignação, A indignação, E o Natal Imperial é um case de sucesso desde quando começou, né? E a gente vê agora Friburgo com um Natal espetacular, já tendo diversos eventos, se programou muito bem para isso. Outras cidades como Miguel Pereira estão fazendo também um Natal também e está trazendo turistas e mais turistas para a cidade. Não dá mais para viver só de a cidade imperial, Petrópolis. Não existe mais isso.
O evento do Natal é um evento que tem que ser pensado muito antes, com muita antecipação. Gente, e cobrar também, vamos aqui cobrar também dos vereadores. Onde estão os vereadores que não estão vendo que a prefeitura fez a contratação de uma empresa sem licitação para fazer decoração? Exatamente. E agora, como que faz? Exato. Não, isso é ilícito. Fez sem licitação, é ilícito. A gente não teve nenhuma calamidade, né? Exatamente. Bom Tempo gosta de uma calamidade porque faz coisa sem licitação, né? Aí tem uma calamidade, aí pode fazer contratação sem licitação, aí dá-lhe contratação sem licitação. Mas péssimo. Não é o caso, né? Péssima administração em relação aos eventos em Petrópolis, viu, gente? Para não se dizer mais. E ali na nossa página 13, na nossa página Serrano, Feirão Emprega Terê, são mais de 400 vagas de trabalho e serviços para a população. Que bacana! Então, se você está aí em busca de trabalho, tá aí o Feirão Emprega Terê. O evento acontece de hoje até sexta-feira, o dia todo das 10 às 4 da tarde. Então, 413 vagas destinadas para tanto pessoas com experiências ou pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho agora. Que boa muito notícia, bacana. Né? A pessoa chega lá sem emprego e sai com uma carteira assinada. Imagina Nossa. Só que beleza. Olha, fantástico. Esse tipo de ação é para se bater palma ao poder público, que tem que fazer exatamente isso. Ele não tem que dar emprego, mas se ele puder ir atrás da onde estão as vagas, é muito bom. Gente, a gente vai ter a caravana iluminada de Natal da Coca-Cola, tá aqui também na página, né? Ela vai passar por Teresópolis, que vai abrir aqui a região serrana, depois vem a Petrópolis e as datas estão aqui, né? Como eu falei do Natal, né? Teresópolis abre aí a Terra da Luz 2023, que é o Natal deles, olha só, na cidade de Teresópolis, que acontece aí esse projeto, né? Uma das atrações é a carreata da Coca-Cola, que vai ocorrer lá no dia 1º, nessa sexta-feira, das 16 às 21 horas. Então, você que quer acompanhar, segue o horário aí. Fique atento aonde ela vai passar, que aqui tem o itinerário, viu, também. Pois é, gente, esses foram os destaques do nosso Correio Petropolitano, mas ainda não acabou esse bloco, porque a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Rebote para cumprir 18 mandados de busca e apreensão em residências de agentes públicos, políticos e empresas de consultoria por suspeita de corrupção do Instituto de Previdência de Campos dos Goitacazes, o Previcampos. Vamos ver. Na ação, que contou com cerca de 80 policiais, foram cumpridos mandados nas cidades de Campos dos Goitacazes e na capital do estado do Rio, em Santos, litoral de São Paulo, e na capital paulista. A investigação aponta prejuízos de aproximadamente 383 milhões de reais. As fraudes aconteciam por intermédio de uma empresa de consultoria que realizava o lobby entre os fundos de investimento com os diretores e responsáveis pela Previcampos, que desviaram dinheiro mediante fraude conhecida como compras de títulos podres. A Polícia Federal teve como objetivo angariar elementos de prova para a investigação, bem como localizar bens passíveis de sequestro para posterior ressarcimento aos cofres públicos. Pois é, gente. Olha só, representantes das associações de Volta Redonda se reuniram com os setores de segurança da cidade para discutirem novas ações para a redução da criminalidade. A repórter Ana Luísa Rossi, de Volta Redonda, traz para a gente as notícias. Os representantes das associações de moradores de Volta Redonda se reuniram nas últimas semanas com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, CEMOP, para discutir sobre a expansão do policiamento na cidade e também para a sugestão de pontos estratégicos na vigilância. O secretário da CEMOP, Tenente Coronel Luiz Henrique Monteiro, explicou que a expansão já foi definida com base na mancha criminal, levando em consideração os dados do Instituto de Segurança Pública, ISP. As viaturas irão rodar por todos os bairros com policiamento de 9 às 21 horas, que são os horários com maior incidência de crimes. Com isso, o patrulhamento será mais do que o dobro do número atual. É com você. É isso, gente. Posso fazer uma correção rapidinho? Pode. É da poluição lá, né? Gente, nosso editorial, nosso segundo editorial, perdão,
é uma população invisível. É falando sobre a população em Petrópolis, uma parte dela invisível, 1000 perdões. Então, uma população invisível é o nosso segundo editorial, lá na nossa página 2, está feita aqui a correção. Falando aí da população em situação de rua em Petrópolis, que só cresce nas ruas da cidade, dormindo nas ruas da cidade, e realmente, para o governo municipal, parece ser realmente uma população invisível. Infelizmente não é um problema só de Petrópolis, mas a gente vem notando aqui na cidade, que é morador, um crescimento maior, né? E, gente, a gente vai ter que fazer um intervalo, porque esse nosso primeiro bloco está terminando, né? A gente deu várias notícias do nosso jornal, mas você confere mais no nosso site, vai aparecer aí embaixo. E é claro, quer ficar bem informado? Fica ao vivo aqui com a gente, tvc16.com, você fica com a gente aqui em todos os nossos telejornais, você vai ter aí informação para ficar atento ao que está acontecendo, não só aqui, mas nas outras cidades aí da nossa cobertura. E na volta do intervalo, você vê que o Estado oferece mais de 3.500 vagas de emprego e estágio na última semana de novembro. E a gente tem o Giro do Esporte, o Vasco, hein? Ah, meu Deus. Agora não depende só dele, gente. O Vascaíno tá com o coração na mão. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro realizou uma audiência pública para tratar sobre a atuação da Enel e da Light em municípios do estado. O objetivo foi discutir os casos de falta de energia em vários pontos do Rio. Na manhã desta terça-feira, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro receberam representantes das concessionárias de energia elétrica Enel e Light, que prestam serviço no estado. As companhias foram convocadas para uma audiência da CPI da Casa, que investiga os serviços prestados e a atuação das agências reguladoras. Além da apresentação de relatórios solicitados pelos deputados, as empresas forneceram informações sobre a falta de energia que atingiu dezenas de cidades. Os deputados, vereadores e prefeitos presentes criticaram a pouca assistência oferecida aos clientes e os constantes casos de quedas de energia, falta de poda preventiva e imediatos cortes de luz. Um dos maiores problemas causados pela falta de energia, dentre os citados durante a audiência, é a falta de água. Isto porque muitas regiões dependem da energia elétrica para acionar as bombas que fornecem a água. E em situações de calor extremo, a questão se torna ainda mais preocupante. Das 92 cidades do estado, a Enel presta serviço em 66 delas. Durante a audiência, mais uma vez, a Enel pediu desculpas à população pelas intercorrências que aconteceram nas últimas semanas, que deixaram famílias inteiras sem energia por mais de 72 horas a partir do dia 18 de novembro. De acordo com a concessionária, na região serrana, 181 mil clientes tiveram o serviço interrompido. Em toda a concessão, 46% dos clientes foram afetados, um total de mais de 1.200.000 pessoas. De acordo com a própria Enel, este episódio foi 4 vezes pior do que o enfrentado pela região serrana em fevereiro deste ano. Também gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas a toda a população e dizer que lamentamos os transtornos causados pela falta de energia devido às fortes chuvas e ventos que atingiram a nossa concessão há 10 dias. Durante a audiência, o superintendente de Relações Institucionais da Light pediu ajuda da Casa Legislativa para instituir políticas públicas para endereçar os problemas relacionados à energia elétrica no estado. Segundo Daniel Mendonça, ao trocar a concessionária daqui a alguns anos, o novo operador terá os mesmos problemas, como falhas na poda preventiva e furtos de energia nas localidades. A gente precisa, de fato, do apoio das casas legislativas, dos senhores, no sentido de instituir políticas públicas que possam endereçar esse problema. A agência responsável pela regulação das concessionárias é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Os deputados apontaram falhas na fiscalização dos serviços. De acordo com o secretário estadual de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, também presente na audiência, a maior crítica seria o desnível entre a prestação de serviços e a regulação, já que a prestação é feita pelos estados e municípios, enquanto a regulação é federal. Segundo o secretário, não há escritórios da ANEEL próximos destes municípios, apenas em Brasília. Esse descasamento causa, depois de praticamente 30 anos, causa o que nós estamos assistindo aqui. Porque a fiscalização da prestação desse serviço regulado tem que ser de caráter permanente. E quem sente as dores e o conhecimento dessa prestação de serviço são estados e municípios. As concessionárias devem se reunir mais uma vez com a CPI em um prazo de 10 dias, para trazerem mais informações sobre os questionamentos levantados pelos deputados durante a audiência, como, por exemplo, quais medidas de prevenção serão tomadas pelas concessionárias para o período de verão, além de dados sobre a composição das equipes, como contratações e demissões. Não estão preparados.
Se estivessem, não tinham repetido o que repetiram agora, há uma semana atrás, o que aconteceu em fevereiro. Vocês sabem disso. A gente bota no Google aqui, vocês estão batendo recorde de arrecadação, recorde de lucro e diminuindo as equipes. Se a Enel e a Light fosse um candidato político, eles iam ser reprovados na primeira eleição e nunca mais eles seriam eleitos. Se eles recebessem o tanto que recebem e tivessem um orçamento desse tamanho para os investimentos que eles fazem, eles seriam vaiados, já teriam sofrido impeachment há muito tempo dentro da política. Vários gestores públicos, prefeitos, né, juntos ali, cobrando uma solução da Enel aí. Gente, olha só, o governo do estado promoveu um treinamento do SAMU RJ na última segunda-feira, né, nessa semana, iniciozinho dela, por meio de uma simulação de operação de atendimento a vítimas de grandes desastres climáticos. Na ação foram aí utilizadas as 2 novas ambulâncias de suporte para socorro e múltiplas vítimas adquiridas pelo governo do estado. As ambulâncias já estão equipadas para atender a população a partir deste verão. Elas ficam em áreas de fácil acesso às principais vias expressas do Rio de Janeiro, na Zona Central e na Zona Oeste, com o objetivo de agilizar a chegada aos pontos onde ocorrem os chamados. No treinamento, 30 profissionais tiveram 20 horas de aulas teóricas e práticas na sede do SAMU no Rio Comprido. A simulação seguiu o protocolo de múltiplas vítimas, com a classificação por triagem, além do uso completo dos equipamentos. O novo planejamento foi implementado em setembro desse ano, visando o verão, épocas de maiores ocorrências. As ambulâncias são equipadas com insumos de atendimento médico para acesso venoso, cilindros portáteis de oxigênio, pranchas de transporte, colares cervicais, lonas para fazer triagem e tratamento das vítimas, cartões de triagem e identificação, lanternas, gerador com extensão e holofotes. Uma barraca para suporte no local de atendimento também faz parte do kit de equipamentos da unidade. Por grandes tragédias como desabamentos, incêndios, acidentes de trânsito, grandes acidentes de trânsito, ônibus, trens, né, e demais tipos de acidentes, todo tipo de evento que a gente consiga, que a gente entenda que existem múltiplas vítimas a serem atendidas e a gente consegue levar o melhor suporte inicial para a cena, para o local. A equipe do SAMU atua à disposição do cidadão para atendimento na residência, no local de trabalho e em via pública. Por meio do telefone 192, a população é direcionada para uma central de regulação que conta com profissionais de saúde e médicos treinados para dar orientações de primeiros socorros por telefone. São estes profissionais que definem o tipo de atendimento, a ambulância e a equipe adequada para cada caso. E neste mês, quando acontece a campanha do Novembro Azul, o médico André Saerp explica que o uso da testosterona pode fazer com que o câncer de próstata cresça e se manifeste quando ele já está presente no organismo. Confira na reportagem os mitos e verdades sobre a reposição hormonal e o câncer de próstata. Usada erradamente como fonte da juventude e vitalidade por muitos homens, a reposição de testosterona chamou a atenção do Conselho Federal de Medicina. O Conselho publicou uma portaria proibindo o uso do hormônio com fins estéticos ou para melhorar o desempenho esportivo. De olho nos benefícios do tratamento, o público masculino desconhece os riscos atrelados ao uso indiscriminado da testosterona, que pode acelerar a manifestação do câncer de próstata, segunda doença oncológica que mais atinge os homens, atrás apenas do câncer de pele, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Vamos deixar o preconceito de lado, procurar cuidar e evitar que surja um dos cânceres mais frequentes no homem, que é o câncer de próstata, que raramente pode dar sintomas no início e que tem uma grande chance de cura quando detectado precocemente. Além da questão do câncer de próstata, o uso de testosterona pode causar outros efeitos colaterais, como doenças cardiológicas, a sobrecarga do fígado, o aumento da possibilidade de trombose e o aumento das mamas. Portanto, é importante que a reposição hormonal seja feita sempre com acompanhamento médico. De acordo com o médico, é comum que a produção do hormônio diminua com o passar da idade e, inclusive, alguns homens podem sofrer do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino.
Nesta condição em que há uma boa diminuição da produção do hormônio, com sintomas como a diminuição da libido, irritabilidade, desânimo, diminuição da força, massa muscular e no volume do esperma. Nesses casos, o médico pode indicar o tratamento de reposição hormonal, mas sempre tendo em vista os riscos e vantagens para o paciente. A gente tem como exames básicos para fazer esse controle o exame do toque retal, que é um exame que é indolor, demora 10 a 15 segundos e ajuda muito a diagnosticar o câncer de próstata. E além disso, fazer o exame de sangue e às vezes uma ultrassonografia. O exame de sangue seria a dosagem do PSA, mas esse exame isoladamente, ele pode falhar em alguns casos. Então é importante, consulte seu urologista, não deixe de cuidar da sua saúde, porque falar da saúde também é papo de homem. Pois é, gente. E olha só, vamos falar de acidente agora em Petrópolis? Pois é, no mês de novembro, a BR-040 registrou aí inúmeros acidentes de trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 5 pessoas morreram em menos de uma semana por conta dos acidentes. Até setembro de 2023, 480 pessoas se envolveram aí em acidentes na rodovia, apenas no trecho de Petrópolis. Confiram. O alto índice de acidentes na BR-040 tem preocupado condutores que utilizam a rodovia. Nesta terça-feira, um caminhão tombou no quilômetro 80 da descida da Serra de Petrópolis. Já no quilômetro 96, um carro de passeio capotou. Apesar das ocorrências, ninguém ficou ferido. No entanto, desde o último sábado, 5 pessoas morreram na rodovia por conta de acidentes. No último sábado, uma colisão entre 2 veículos no quilômetro 35, na altura da cidade de Três Rios, resultou na morte de 4 pessoas. Já na última segunda-feira, o motorista de uma carreta morreu carbonizado após o veículo tombar e pegar fogo no quilômetro 81. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que até setembro de 2023, 480 pessoas se envolveram em acidentes na BR-040 no trecho da cidade de Petrópolis e 7 óbitos foram confirmados. Em todo o ano de 2022, os dados apontam que foram 575 pessoas que se envolveram em acidentes e 11 óbitos foram confirmados. O número de acidentes tem preocupado os motoristas e também a Polícia Rodoviária Federal, visto que os períodos de festa e também de férias se aproximam. Até setembro deste ano, 9.524 pessoas se envolveram em acidentes em rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. Entre as principais causas estão colisão, engavetamento, tombamento e atropelamento. Em 2022, ocorreram no estado do Rio de Janeiro 17.199 acidentes de trânsito, com 21.612 vítimas. Destas, 19.718 ficaram feridas e 1.894 morreram, o que corresponde a uma média de 5 mortes no trânsito por dia. E as regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio de Janeiro estão com uma oferta de mais de 2.000 vagas de emprego nesta última semana de novembro, sendo 70% do setor de serviços e a maioria exige ensino médio completo. A maior parte das 2.044 vagas oferecidas pelo Cine está concentrada na região metropolitana, que tem 1.694 oportunidades, das quais 468 são direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, existem 200 oportunidades para a função de pintor de obra e 25 para promotor de vendas, todas na Barra da Tijuca, Zona Oeste, sem necessidade de experiência e com remuneração de um salário mínimo. Para a região do Médio Paraíba, há 34 vagas com remunerações que variam de 1 a 2 mínimos, entre elas 8 oportunidades de auxiliar de serviço de alimentação e 3 para atendente de lanchonete em Volta Redonda e Vassouras. Na região serrana, todas as 316 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remunerações que chegam a 2 salários mínimos, com 20 vagas para auxiliar de limpeza, 10 para carregadores de caminhão, 13 para faxineiros, 50 para técnicos de suporte
suporte de TI e 25 para operadores de sistema de computador. Para fazer o seu cadastro ou atualizar o seu currículo no Cine, é necessário ir a uma unidade levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Já as 261 vagas de estágio para diferentes escolaridades e oportunidades para jovem aprendiz estão disponíveis no site da Fundação Moody's em www.moodys.org.br. O CIEE colocou à disposição 1.260 oportunidades de estágio e as informações podem ser acessadas em ciee.org.br. Gente, olha só, hoje é Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres e para marcar a data, a Secretaria de Estado e Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro realizaram uma série de ações com o objetivo de testar a mobilização, o emprego de recursos e equipamentos em casos de emergências provocados aí por chuvas fortes e também reforçar a importância da cultura de prevenção na sociedade. O simulado operacional de resposta a um desastre natural em Petrópolis, com empenho de cerca de 250 militares de diversas unidades da corporação e agentes da Defesa Civil do Estado. A atividade vai contar com demonstrações diversas do poderio operacional da corporação, incluindo sobrevoo de aeronave, rapel com especialistas e cães farejadores, uso de ferramentas recém-adquiridas como motosserras de corte de concreto. Pois é, olha só, desenho, radores, né, com pinça aí, rompedora do concreto e corte de vigas, além de drones com câmeras térmicas também vão ser utilizados, tá? Entre outros equipamentos. A ação acontece aí no terreno da nova Academia de Bombeiro Militar, que está sendo construída na Cidade Imperial, na Estrada do Contorno, junto ao acesso para a Fazenda Inglesa. Complexo aí grande aí para o Corpo de Bombeiros, né, Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas aqui em Petrópolis. Excelente aí notícia, tá? E vamos ao giro do esporte. Vamos falar de coisa boa ou não tão boa aí para o pessoal, viu? Vamos lá. Gente, eu vou começar falando da tabela do Brasileirão, viu? Porque tá tudo embolado, viu? No nosso Brasileirão. Só para você saber, ontem no campeonato, os times aí tentando fugir do rebaixamento, Vasco e Corinthians, foi um 4-2 para o Vasco, que agora a situação se complica. Aliás, depende do jogo de hoje, que tá aqui na nossa tela, do Bahia. Se o Bahia ganhar, o Vasco, tadinho, não vai ficar bem. Bota grande aí na tela, obrigado. Hoje a gente tem ali Bahia e São Paulo jogando, então se o Bahia vencer esse jogo, o Vasco se complica mais e aí é praticamente um olá para a segunda divisão, viu? Já Flamengo e Atlético Mineiro, todo mundo está dizendo que é um jogo muito decisivo. Aliás, é um jogo aí de 6 pontos para o Flamengo hoje, viu? Esse jogo aí. Então, é um jogo muito importante. Palmeiras e América também é um jogo importante para o Palmeiras, também um jogo de 6 pontos. Já ali embaixo, Botafogo e Coritiba, já rebaixado o Coritiba, outro jogo decisivo para o Botafogo continuar na luta pelo título. Os outros jogos são Santos e Fluminense, né? E Cuiabá ali em cima e Internacional. Esses dois jogos não representando muito perigo para a tabela do Brasileirão. É claro que aqui, como Fluminense, no estado do Rio, eu vou torcer muito aí para o Flamengo se sair bem e bastante contra o Palmeiras, né? Vamos ver se a gente consegue um carioca como campeão. E é claro, tomara que o Botafogo também vá bem, né? A gente não pode esquecer. E olha só, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético também, com torcida após o STJ aceitar aí o recurso, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva aceitou parcialmente o recurso do clube para reconsiderar aí a punição do último dia 16, que proibia a presença de público. O jogo será às 8 horas da noite dessa quinta-feira, dia 30, lá no Mineirão. Então, o próximo jogo do Cruzeiro, com vaga aí para os torcedores, o Cruzeiro se reencontrando com a sua torcida. Gente, o Giro do Esporte hoje é curto, pequeno,
mas é claro que a gente tinha que falar bastante do Brasileirão, que está todo mundo embolado ali querendo esse título. A gente fica por aqui com o Giro do Esporte. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que convênio entre prefeitura... Não, esse a gente já deu. Pois é, a gente vai ali, olha só, Petrópolis registra média de 3 óbitos por mês por Covid-19 em 2023. A média subiu aí, então preocupa as autoridades. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, gente, em novembro desse ano, Petrópolis registrou 3 óbitos por Covid-19. A atualização, com a atualização, os dados da Secretaria de Saúde apontam aí que a média de mortes em decorrência da doença na cidade fica em torno de 3 por mês. Confiram. Apesar do fim da pandemia, as mortes associadas à Covid-19 continuam sendo registradas.
Dados do painel Covid de Petrópolis apontam que 3 pessoas morreram por conta da doença em novembro deste ano e outros 2 óbitos seguem em análise. No penúltimo mês de 2023, a cidade confirmou 559 casos e 157 permanecem ativos. O centro da cidade foi a região com maior número de casos confirmados no mês de novembro. Foi um total de 39 e foi seguido pelas regiões de Correias e de Itaipava. Quando relacionado aos casos ativos na cidade, a localidade do Cascatinha é a que tem o maior número de casos, com um total de 15 ativos. Dos 3 óbitos registrados em novembro deste ano, 2 vítimas são mulheres e a terceira um homem. Todas tinham mais de 50 anos. As mortes foram registradas nas localidades Alto da Serra, Centro e Itaipava. Apesar disso, quando comparado ao mês de outubro, o número de casos apresentou queda de 59,4%. Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda é ainda mais acentuada, de 85,4%. Com os óbitos registrados em novembro, a média de mortes por Covid-19 chega a 3 por mês neste ano. Apesar da cidade ainda registrar óbitos por conta da doença, os dados do vacinômetro caem gradativamente com o avanço das doses. Os números apontam que 90,4% da população tomou a primeira dose contra a Covid-19. Já a segunda dose foi aplicada em 87,8% dos petropolitanos. Em relação à terceira dose, 75,9% tomaram o imunizante e apenas 28,6% dos petropolitanos tomaram a segunda dose de reforço. Desde o início da pandemia, em março de 2020, Petrópolis confirmou 99.649 casos e 1.787 óbitos em decorrência da Covid-19. E na manhã de ontem, foi mais um dia caótico no transporte público de Petrópolis. Ao menos 2 colisões envolvendo coletivos foram registradas e um ônibus que fazia a linha Corujão pegou fogo durante a madrugada. A gente até falou e mostrou isso ontem aqui. Por volta das 3 horas da manhã desta terça-feira, um ônibus da aviação Petroita pegou fogo na altura do número 1100 da rua Getúlio Vargas, no bairro Quitandinha, em Petrópolis. As causas do incêndio não foram divulgadas. O coletivo fazia a linha Corujão na localidade e, de acordo com as informações preliminares, estava ocupado apenas pelo motorista, que não ficou ferido. Já na parte da manhã, outro carro da empresa sofreu danos após o motorista perder o controle da direção e colidir contra uma mureta na rua Washington Luiz, no centro da cidade. O acidente poderia ter sido ainda pior, diante do risco do coletivo, que estava lotado, cair dentro do rio. Mas, por sorte, o condutor do ônibus conseguiu frear a tempo e evitar uma possível tragédia. Ainda nesta terça-feira, o motorista da aviação Cascatinha, no bairro Fragoso, colidiu com o muro. O relato, segundo as testemunhas, é que o veículo teria perdido o freio. Problemas como esse, mecânicos nos coletivos em Petrópolis, têm acontecido de maneira corriqueira. E isso já está causando uma revolta na população. Péssimo. Tá péssimo. Ônibus quebrado toda hora, não tem horário direito. Tá muito ruim. Tá precário. Porque o ônibus está quebrando, todo mundo está revoltado. É muita, lá onde eu moro, lá no 428, todo dia tá esse problema. Nós não temos ônibus, gente perdendo trabalho, tem que sair a pé. E nós moramos no morro, cara. Então, para descer é uma dificuldade. Não tinha ônibus, o ônibus estava quebrado lá em cima. Tô subindo, descendo 2 horas, 1h30 estava quebrado lá em cima. Só vai ter ônibus para repor se tiver 5 horas da tarde. Isso é um absurdo do que essa empresa da Cascatinha está fazendo com as populações. Todos os dias a mesma coisa, não tem ônibus. Não tem Félix. O Félix ontem quebrou, saiu a roda no meio da rua. A vereadora Júlia Casamasso, que faz parte da Comissão Especial para a Avaliação das Concessões e Parcerias Públicos-Privadas Municipais, comentou sobre as condições dos ônibus que atendem os petropolitanos. Isso, como o povo tem falado aí pela rua, é a tragédia anunciada que é a empresa Petroita, né? Então a gente vem enfrentando uma série de acidentes, porque não é a primeira vez, né, que um ônibus coloca a vida das pessoas em risco, diversos acidentes acontecendo, e isso só mostra que a condição dos veículos, dos coletivos que estão circulando é
péssima. A situação precária no transporte público de Petrópolis é preocupante e coloca em risco a vida dos usuários que dependem do serviço. No dia 9 de novembro, outro grave acidente chamou a atenção. Um coletivo que fazia a linha Roncorone, também da aviação Petroíta, colidiu contra um muro de uma casa na localidade do Morém, após perder o freio. O ônibus estava lotado e transportava em sua maioria crianças e adolescentes. Vale destacar que o veículo já tinha sido alvo de uma fiscalização por parte da CPTrans, no qual foi considerado inapto para circular por apresentar problemas. Pois é, gente, olha só, em relação ao ônibus que pegou fogo durante a madrugada, a Petroíta informou que assim que soube do incêndio, imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros, a polícia e os responsáveis pela empresa. A operadora destacou ainda que vai apurar o que pode ter provocado fogo no coletivo. Que está à disposição da polícia aí para cooperar com qualquer investigação sobre o incêndio. Já em relação ao acidente na rua Washington Luiz, a Petroíta disse, por alguma razão, o asfalto de um grande trecho do local está desnivelado, e a gente vem falando sobre isso aqui, e com alguns buracos, o que possivelmente fez com que o motorista perdesse o controle parcial do veículo. Olha aí que Não perigo. julgo porque é verdade. Entretanto, a experiência do profissional contou para conduzir bem a direção e reduzir o impacto. Poderia ter sido pior. E aquele trecho ali é justamente onde tem um dos maiores buracos, tá, provocados por aquela empresa que foi fazer aquela obra, viu, gente? Bom, a gente segue aqui porque ainda falando dos ônibus, né, que atende Petrópolis, em uma ação conjunta realizada na manhã de terça-feira, a Comissão Parlamentar do Transporte Público e Mobilidade Urbana e a Comissão Especial para Avaliação das Concessões e Parcerias Público-Privadas Municipais da Câmara de Vereadores realizaram aí uma fiscalização no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. O objetivo foi verificar aí as condições dos coletivos que atendem a população. E os resultados, né, revelaram aí uma série de problemas preocupantes. Durante a operação, os vereadores Ingo Rames, Eduardo do Blog e Júlia Casamasso constataram que uma parcela significativa dos ônibus apresenta sérios problemas estruturais. Outro fator que chamou a atenção das comissões foi o estado precário de diversos pneus, tendo em vista que muitos estão carecas e representam um perigo para os usuários do transporte coletivo. O objetivo é a gente comprovar que muitos deles não têm condições de estar andando nas ruas hoje. A gente está aí vendo uma série de acidentes acontecendo, então a gente está constatando se o elevador está funcionando, se o veículo foi vistoriado pela CPTrans ou não, caso não tenha sido, porque ele está na rua ainda, enfim, são vários detalhes que a gente precisa levantar e dar mais subsídio para o que a gente já vem fazendo até hoje, que é as nossas ações judiciais e as nossas denúncias junto ao Ministério Público. Outra constatação alarmante foi a prática de dupla função por parte dos motoristas, que desempenham não apenas o papel de condutores, mas também o de cobradores. É uma falta de respeito com a população, mas principalmente é a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans arriscando a vida de quem utiliza o transporte público. Isso ninguém tem o direito de fazer, colocar a vida da população em risco. Tem que quebrar o contrato e tirar essas empresas da cidade. Durante a fiscalização, um dos principais tópicos abordados foi a vistoria, já que muitos estão com a vistoria em atraso, e isso acaba comprometendo a segurança dos passageiros. A acessibilidade dos ônibus também foi questionada, já que há diferentes denúncias em relação à prestação do serviço para a população idosa ou que possui a mobilidade reduzida. A gente não consegue acompanhar, apurar a idade dos veículos, a gente não consegue ver o itinerário, a maioria não tem o itinerário e os horários, né, da circulação daquele ônibus. Isso também é muito ruim, porque a população não consegue ver exatamente por onde aquele ônibus vai passar. Alguns ainda têm o QR Code, né? O que também é um problema, porque se você não está com o celular na hora, com um celular que consegue ler aquele QR Code, você também não sabe qual é o horário, você também não sabe qual é o itinerário. Então são muitas questões que a gente precisa apurar para encaminhar para CPTrans e para a Prefeitura. Diante destas constatações, as comissões afirmaram que serão tomadas medidas imediatas para corrigir as irregularidades encontradas. Os relatórios já foram encaminhados para o processo aberto no Ministério Público.
Muitos problemas, Muitos problemas, nossa. Está na cara da população. Vamos saber como fica o tempo para a nossa área de cobertura. A previsão para esta quarta-feira em Nova Friburgo será de ligeira elevação na temperatura, chuva a qualquer hora do dia, com possibilidade de trovoadas durante a tarde. Os ventos no município serão fracos e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a temperatura também sobe, mas ainda assim existe possibilidade de chuva, que deve ocorrer com mais intensidade no período da tarde e noite. A intensidade dos ventos será fraca e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, esta quarta-feira será de muitas nuvens no céu, pancadas de chuva isolada a qualquer hora do dia, com possibilidade de raios e trovoadas. Mesmo com a chuva, a temperatura deve passar por uma ligeira elevação, variando entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de chuva com possibilidade de trovoadas isoladas. A temperatura deve se manter alta e os ventos no município serão fracos. Os termômetros irão marcar mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é de chuva isolada com possibilidade de raios e trovoadas durante todo o dia. Os ventos nesta quarta-feira serão moderados pela manhã e a temperatura, que se mantém estável, vai variar entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. E em Três Rios também chove. A temperatura mínima se mantém estável e a máxima passa por elevação. Os ventos serão fracos na cidade e os termômetros vão variar entre mínima de 23 e máxima de 31 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia ainda emitiu um alerta de tempestade para algumas regiões, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Dessa vez, o grau de severidade do aviso subiu para perigo, que é a cor laranja. Então, é importante que a população fique em alerta e, se possível, evite áreas de risco. É sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Gente, por hoje a gente vai terminando, mas amanhã, às 7h30, a gente está de volta com muita informação para vocês, viu? Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.